Salve, salve galera, professor Romero aqui na área para resolver mais uma questão do Prof. Mate, capítulo 7, números primos, MA14, aritmética. Vamos lá. Esse exercício aqui ele exige muita atenção. Eu vou tentar fazer uma revisão aqui rapidamente, né, que me ajudou bastante a entender esse exercício. Ó. Ele diz o seguinte: usando a caracterização de MDC e MMC entre dois números naturais, né, A e B, através da fatoração em primos desses números, prove que essa representação aqui, ó, entre parênteses, é a representação do MDC entre esses dois números, e essa representação aqui entre colchetes é a representação matemática aí do MMC entre esses dois números aí naturais A e B. Tá? E aí, ele quer que a gente prove que se eu pegar o A e multiplicar pelo B, esse resultado será exatamente igual ao MDC entre esses números A e B, vezes o MMC entre esses números A e B, tá? Que esse resultado aqui vai ser a mesma coisa. E aí eu vou pegar alguns exemplos aqui antes de entrar na generalização. Imagine aí um A qualquer, vou pegar um A igual a 9 e um B igual a 10, tá? Vou pegar dois números aqui que são primos relativos, né? O máximo divisor comum entre eles é 1. Então aqui eu já consigo visualizar que o MDC entre eles, já que eles são primos relativos, né? O maior ou máximo divisor comum entre eles é o próprio 1. E o MMC, se nós pegarmos aqui, o mínimo ou menor múltiplo comum entre eles é o 90. Se pegarmos todos os múltiplos de 9 e os múltiplos de 10, o menor que será comum entre eles é o 90. Nós teremos o 900 lá para frente, mas o menor dele, o MMC, é o 90. E olha só que interessante, ó. Ao multiplicarmos A vezes B, no caso estaríamos multiplicando 9 vezes 10, isso aqui vai ser igual, segundo aí o que nós queremos provar, ao MDC, vou colocar entre parênteses aqui, ó, MDC entre A e B, que é exatamente 1, multiplicado pelo MMC entre A e B, que é o próprio 90. Então, se nós verificarmos aqui, A vezes B vai dar 90, e o mínimo, o máximo divisor comum vezes o mínimo múltiplo comum também vai ser 90. Ou seja, o produto entre o MDC pelo MMC entre dois números será sempre igual ao produto desses dois números naturais. Tá? Ah, mas isso aqui só vale para números relativos, né? Primos relativos, ou seja, aqueles que o de máximo divisor comum entre eles é 1. Vamos testar, então, aqui agora, tentar mostrar para dois números que não são primos relativos, ou seja, que o máximo divisor comum entre eles não seja 1, seja um número diferente de 1. Então, deixa eu apagar aqui e pegar outros dois números diferentes aí, né, dessa representação, para ver se realmente isso aqui também, essa igualdade aqui é verdadeira. Então, vamos lá. Eu vou imaginar um A igual a 6 e um B igual a 9. Percebam que esses dois não são primos relativos, ou seja, o máximo divisor comum entre eles é maior do que 1, né? É o 3. Então, eles não são primos relativos. Então, nós já testamos para os primos relativos e vamos testar agora para dois números que não são primos relativos. Fatorando 6, nós temos que o 6... bom, antes disso, né? Vamos pegar aqui o MDC entre 6 e 9. O MDC entre 6 e 9 é o 3, que é o máximo divisor comum, né? Que divide tanto 6 quanto 9. E o MMC entre 3 e 9, ou seja, o mínimo múltiplo é o 18. O mínimo múltiplo comum entre 16 e 9 é o 18, tá? Porque o 12 é múltiplo de 6, mas não é múltiplo de 9. Então o 18 é múltiplo de 6 e múltiplo de 9 e ele é o menor entre eles. E olha só que interessante. Se multiplicarmos A vezes B, que é 6 vezes 9, tá? Encontraremos 54. E se multiplicarmos o MDC, né, entre A e B, MDC entre A e B, que é exatamente o 3, vezes o MMC entre A e B, que é o 18, nós também encontraremos 54. Ou seja, chegamos aqui a uma conclusão, que mesmo os números não sendo primos relativos, o produto entre eles vai ser o resultado do MDC entre eles multiplicado pelo seu MMC. Tá? Bom, isso aqui é uma forma da gente determinar para algum número, nós escolhemos aqui o 6 e 9, poderíamos escolher outros números aqui quaisquer, né, também. E agora nós vamos tentar provar de uma forma mais ampla, ou seja, de uma forma mais generalizada, que sirva para todo e qualquer número. Então vamos lá. Antes disso, é também importante a gente visualizar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo com os mesmos números, tá? O 6 pode ser fatorado como 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. E o 9, eu posso fatorar ele como 3 elevado a 2, né? Não elevado a 0, elevado a 2. Tá? E olha só que interessante. Para encontrar o MDC, vou começar pelo MMC, tá? O MMC entre 6 e 9, basta eu pegar os maiores expoentes entre esses dois números. Ou seja, eu fatorei ele em fatores primos, né, cada um deles aqui, e para encontrar o MMC, que nós já sabemos, né, que o MMC é 18, basta eu pegar, né, o maior expoente, ou o maior elemento aqui, no caso, que tenha expoente entre eles. Por exemplo, aqui embaixo, para não modificar o 9, eu poderia escrever isso aqui como 2 elevado a 0, vezes um 3 ao quadrado. Por quê? Porque aqui em cima, imagine que eu tenho esse 2, tá? Aqui embaixo, para não modificar, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1, eu poderia escrever aqui como 2 elevado a 0. Então, para encontrar o MMC,
entre esses dois números, basta eu fatorar eles, e aí eu vou escolher, tá? Como é o mínimo múltiplo comum, é o inverso, eu vou escolher o maior expoente entre eles. Qual é o maior expoente entre 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0? É o próprio 2 elevado a 1, tá? Então aqui, ó, eu já escolhi do 2. Já indo aqui para o 3, o maior expoente, né, é o 2. Então, o 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 2, eu vou escolher o 3 ao quadrado. Então, para eu calcular o m e n c entre esses dois, eu vou escolher o maior expoente, tá? É o mínimo múltiplo, eu vou escolher o maior. É como se fosse um inverso aí, entre aspas. E automaticamente, olha onde eu chegaria. 2 elevado a 1 vai dar 2, 3 ao quadrado vai dar 9, 2 vezes 9 vai dar 18. Pronto, encontraríamos aí o MNC. Já o MDC, como ele é o máximo divisor comum, eu vou escolher o menor índice daqui, tá? E aí o MDC, ele tem uma coisa só interessante. Eu não posso criar algo, eu vou usar aquilo que eu tenho, tá? E aí nós já vimos também em outras aulas anteriores que o MDC, ele tem que ser algo que seja em comum. Tá? Eu não posso criar um 2 elevado a zero aqui, porque ele não, na fatoração aqui do 9, ele não é um expoente. Bom, olha só que interessante. Se o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu escolhi o maior expoente, no máximo divisor comum, eu vou escolher o mínimo ou o menor expoente de elementos que sejam em comum. Então, os elementos que são incomuns aqui, tá? Se vocês observarem, é exatamente o 3, né? E aí eu poderia pegar aqui o 3 e escolher o mínimo ou o menor expoente entre eles dois. No caso aqui é o 3 elevado a 1. E o 3 elevado a 1 é o próprio 3. Portanto, nós calcularemos o MMC e o MDC entre esses dois números só fazendo essa relação. Fatora, para o MMC escolhe o maior múltiplo comum entre eles, para o MDC escolhe o menor, escolhe o maior expoente entre eles, e para o MDC escolhe o menor expoente entre eles. E aqui, no caso, nós encontraremos tanto o MMC quanto o MDC. Por que isso aqui vai me ajudar? Porque quando eu for generalizar, isso aqui vai ser muito importante na hora da explicação. Então eu vou apagar aqui, para que nós possamos generalizar da forma que o exercício pede. Tá? Ele quer que você prove para quaisquer números naturais, não só para o 6 e para o 9, como nós usamos ali de exemplo. Então, nós vamos aqui agora utilizar, né, vamos fazer a prova disso aqui, vamos provar que essa igualdade aqui, ó, ela é válida para qualquer A e B naturais, através da fatoração em primos. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Se o A e B são números naturais, então eu vou colocar aqui, ó, sejam A e B naturais, eu posso escrever cada um deles da seguinte forma. O A, como nós já vimos nos exercícios anteriores, pode ser escrito como produto entre números primos ou fatores primos, né? Eu não sei quais são eles, eu vou chamar de P1, alfa 1, vezes um P2, alfa 2. Deixa eu ver isso aqui. P2, alfa 2, vezes, etc., um PR, alfa R, que eu não sei, né, quem é esse A. Beleza? E o B, para não ficar aqui como eles são diferentes, né, eu vou escolher um Q, um beta 1, vezes um Q2, beta 2, vezes, etc., um QR, beta R, tá? E aí eu vou chamar aqui o P e Q, números primos, tá? Fatores primos aqui no caso, e alfa e beta pertencente aos naturais. Pertencente aos naturais, união, ou seja, o zero também, tá? Por que a gente coloca isso aqui? Porque neste livro os números naturais eles vão de 1 até o infinito. E aí quando a gente coloca união zero, quer dizer que a gente está incrementando aqui também o zero como um valor possível para alfa e para beta. Bom, isso aqui é a representação genérica de um número natural A, número natural B, ou seja, todo número natural A e B pode ser representado por um produto, né, entre fatores primos, tanto A quanto B. No caso aqui, como eu representei, ou eu indiquei que eles são diferentes, então eu chamei esses primos aqui de P e esses primos de B de Q. Tranquilo até aqui? Beleza, sem problema. E aí nós vimos no exercício anterior, olha só que interessante, no exercício não, na explicação, na revisão anterior, que para você encontrar o MNC entre A e B, tá? Vamos lá. Para você encontrar, vou começar pelo MDC. O MDC entre A e B, basta você escolher, né, dos fatores incomuns dele, o menor, vou pegar aqui o... Bom, antes disso aqui, vamos lá, deixa eu tentar fazer assim, para ficar mais claro. Considere, talvez fique mais claro assim, considere o conjunto A sendo o, os menores, o mínimo, né, os menores valores, né, relacionados aí aos expoentes, levando em consideração que a gente, cada número primo aqui, o valor dele, se é maior ou menor, ele é dado pelo expoente, né? Quanto maior o expoente, maior será o resultado aqui relacionado a esse número primo. Então esse A será o dado pelos menores valores aí dos expoentes alfa e beta, tá? Vou chamar aqui de alfa e beta aí, porque eu não estou escolhendo se é o alfa 1, beta 1, qualquer alfa e qualquer beta aí. E eu também vou considerar o B, conjunto B maiúsculo, como o máximo, né? Os maiores valores aí para alfa e beta aí. Agora,
note o seguinte, ó. Se nós temos, né, o MDC entre A e B, se o MDC entre A e B for composto pelos maiores valores ou os maiores elementos aí, o MDC, vamos lá, máximo divisor comum. Se o MDC ele for composto pelos menores, máximo menores, eu posso dizer que o MDC entre A e B são todos os elementos, e aí eu vou chamar aqui, né, os elementos de A, aí eu vou denominar aqui como um A1, um A2 e um AR. Tá? O que eu estou dizendo aqui? O MDC entre A e B são todos os fatores cujo os elementos são os menores, ou seja, os expoentes são os menores. E se eu considerar o MMC entre A e B, é o inverso, né? Os elementos que eu quero utilizar são os elementos do conjunto B maiúsculo. Então, são os máximos, ou os maiores. Então, eu posso representar isso aqui sendo um QB1 vezes um QB2, etc., vezes um QB3. B3 não, BR, né? Vai até R. Isso aqui nada mais é do que o que a gente acabou de fazer com o 6 e o 9. Então, eu visualizei os elementos que são os menores entre todos os alfas e todos os betas, e os elementos que são os maiores entre todos os alfas e todos os betas, chamei respectivamente de A e B. Então, para eu determinar o A, né, o MDC de A e B, eu peguei todos os menores e o MMC todos os respectivos maiores. Com isso, olha o que a gente vai notar aqui, ó. Com isso, temos que... Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Com isso, temos que... Olha o que nós temos aqui de informação. Se eu multiplicar esse máximo divisor comum pelo mínimo divisor comum, se eu fizer essa representação aqui, ó, olha só o que nós temos de fato. Nós pegaremos todos os elementos do MDC, vou pegar aqui ó, o PA1 vezes o PA2 vezes o PAR, tá? E eu quero multiplicar por todos esses elementos aqui, que são exatamente o MMC entre A e B. Então eu estou multiplicando por todos os elementos do MMC, que é o QB1 vezes o QB2 vezes, etc., o QBR. Percebam uma coisa interessante, ó. Se eu disser para vocês, evidentemente, né, que esse A1, vamos lá, que esse A1 que eu escolhi aqui para esse expoente, ó, se eu disser que ele é um alfa, tá, ou um expoente de alfa, isso implica em dizer, né, que o meu outro elemento, né, que é o beta I, ele será o meu máximo, né? Então, vamos lá, melhor. Vamos explicar isso aqui de uma forma mais simplificada. Se eu determinei aqui que esse A1 ele é composto pelo o alfa 1, né? Se esse A1 ele é composto pelo alfa 1, eu posso dizer que esse beta 1 aqui, ó, esse B1, ele é composto pelo beta 1. Tá? Se eu disser que esse aqui é o alfa 2, esse aqui é o beta 2. Se eu disser que isso aqui é o alfa R, esse aqui vai ser o beta R. Nunca eu posso dizer que isso aqui vai ser o alfa e o beta ao mesmo tempo. E aí percebam que eu estou dizendo aqui de fato é isso aqui, ó. Se, porque esse se não é uma suposição. De fato, seria uma ideia, né? Porque se isso aqui for o alfa, isso aqui é o beta. Mas se isso aqui for o beta, isso aqui pode ser o alfa também. Não tem problema nenhum, tá? Não muda. Mas digamos que esse A1 seja o alfa 1. Esse A2 seja um alfa 2. Consequentemente, esse AR seja um alfa R. Olha só o que eu estou afirmando. Se isso aqui, então, aquele B1 vai ser o beta 1. Aquele B2 maiúsculo vai ser o beta 2, etc. E aquele BR maiúsculo vai ser o beta R. Percebam, galera, que de fato o que está acontecendo aqui é o seguinte. Voltemos lá em cima. Quem são esses elementos? Ó? Quem é o P1 alfa 1 vezes o P2 alfa 2 vezes o PR alfa R? É o próprio A. E quem é o Q1 vezes beta 1, Q2 vezes beta 2, QR vezes beta R? É o próprio B. Então, o que de fato nós chegamos aqui é que isso aqui é o A e esse elemento aqui é o próprio B. Portanto, note, né? Portanto, o MDC, ou seja, A vezes B, vezes A, B, entre parênteses, vezes o MMC entre A e B, vai resultar no produto entre o próprio A vezes o próprio B. Então está provado que sim, vale para todo e qualquer dois números, todos e quaisquer dois números naturais. O MDC entre eles vezes o MMC entre eles resultará no próprio produto entre esses dois números. Essa propriedade aqui, né, esse lema aqui, ele é válido para somente entre dois números naturais, tá? Então, provamos aí que sim, apesar, né, do longo caminho que nós tivemos aí, nós provamos que sim, que o MDC vezes o MMC entre dois números, né, sempre será igual ao produto entre eles. Beleza? Valeu!